Shalom, a paz do Senhor, como estão todas? Deve ter sido um dia muito especial, né? Aproveite que você está de pé ainda, só um minutinho, feche seus olhos. Você está se preparando para ir embora daqui a um tempo, né? Já está chegando perto do fim, para casa. Feche seus olhos e diga: Deus, como tu queres que eu entre em casa agora? Agora faça perguntas a Deus e faça o silêncio necessário para que você possa ouvir a resposta. De tudo que você recebeu, de tudo que Deus ministrou, de tudo que o teu coração se abriu. Oh, Jesus. Move-se nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Não queremos apenas passar um dia longe de casa. Não estamos aqui apenas para um vale. Estamos aqui para verdadeiramente sermos ministradas pelo Espírito Santo de Deus. Um encontro contigo nos marca, Jesus. Um encontro contigo nos transforma. Um encontro contigo muda a nossa natureza, muda a nossa identidade, muda nosso destino. Onde havia destino de morte, hoje Deus estabelece vida. Onde havia destino de separação, hoje Deus estabelece um destino de reconciliação. Onde tudo estava perdido, tudo estava desistido, hoje Deus faz brotar a água da rocha. Mas tudo depende de mim, de como me posiciono diante da verdade que foi ministrada a mim nesse dia. Tudo depende do que carrego, do que levo, de quão profundo essa palavra entrou. Diga: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui. Move-se em mim. Tens liberdade plena, Espírito Santo de Deus, para agir neste lugar, para trabalhar em nós e também através de nós. Que nossas casas, nossas famílias, nossas igrejas sejam impactadas pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Se assente um cadinho. Bonitas, eu estou aqui me ajustando na minha cabeça, entendendo as coisas que Deus faz. Entendendo as coisas que Deus faz. Abra sua Bíblia, o texto de vocês, que vocês trabalharam hoje foi qual? Qual foi o texto de hoje? Romanos 8. Toda a atividade de vocês, em que vocês estão falando aí, mais que vencedora, não está na camisa de vocês? Está ou não está? Quem aqui já é mais que vencedor? Eita. Às vezes eu venho para jogar água no parquinho, viu? Mas não fica chateado comigo, não. É porque nem sempre a gente tem um discurso que é o discurso da maioria, onde as coisas são fáceis. A gente tem um discurso de vencedor, mas não de vencedor de tudo pronto na mão. Mas você vai sair daqui hoje mais que vencedora. Quantos recebem? Esse termo, essa chave que está na sua blusa e que é o tema do congresso, é um texto bíblico que imagino que a maioria de vocês já conheçam, que está no livro de Romanos, capítulo 8. Eu queria abrir com vocês. E se você puder permanecer com o texto aberto, eu agradeceria. Eu vou começar do 31, pode ser? A minha versão é a Peshita, talvez seja um pouco diferente da de vocês. E vocês acompanham comigo. Tá certo? Posso ler? Amém?
Que diremos, pois, acerca disto? Se Deus é a nosso favor, quem será contra nós? E se não poupou seu filho, antes o entregou a todos nós, como não nos dará ele todas as coisas? Quem acusará os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem é que o condena, se Cristo morreu e ressuscitou e está à destra de Deus, intercedendo por nós? Quem me apartará do amor de Cristo? Angústia, prisão, perseguição, fome, pobreza extrema, perigo ou espada? Como está escrito, por tua causa morremos cada dia e somos considerados como cordeiro para o sacrifício. Mas em todas estas coisas somos por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem poderes, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nenhuma outra coisa criada poderá me apartar do amor de Deus, que é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, Yeshua, esta é a tua palavra. Lançamos a tua palavra aos céus nesta noite. Lançamos tua palavra como semente no nosso coração. Cumpre o propósito para o qual foi enviada. E estabelece no nosso coração fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Encontra aqui, Senhor, terreno fértil. E que nossa mente e nosso coração sejam transformados e modificados pela tua palavra em nome de Jesus. Trabalhar um texto como esse de Romanos é um lugar extremamente especial para mim. A epístola de Romanos, ela é uma epístola extremamente profunda, profundíssima. Caberia, por exemplo, um curso, um seminário só de Romanos. Romanos capítulo 6, 7 e 8, 5, 6 e 7, vai falando de quem eu sou em Deus, de como Deus se modificou através da minha vida, e como eu, experimentando a sua morte, consigo passar pelo seu, assim como ele, pelo sepultamento, e quando eu renasço, quando eu ressuscito, eu experimento a sua vida. Infelizmente, nós crentes, tem uma mania de pegar uns textos fora do contexto, pegar umas partes de um versículo, e não pegar o texto e o contexto inteiro. Quando ele vem naquela, Paulo, belíssimo, que ele vem naquela construção de falando, olha, se vivemos a sua morte, também vivemos a sua vida. Para vivermos a sua vida, temos que passar pela sua morte. Se com ele morremos, também com ele ressuscitamos. Tudo isso está em Romanos. Que ele vem e diz assim, quando ele culmina tudo, diz assim, olha, você morreu com Cristo, foi sepultado com ele, se você vive com ele, então, mas, aí vem aquele versículo completamente fora do contexto, que é o versículo que começa Romanos 8, diz, mas agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Embora na nossa Bíblia seja o início de um capítulo, Romanos 8:1, embora seja o início de um capítulo, essa ideia que está expressa em Romanos 8:1 é a conclusão de tudo que ele vem falando no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Infelizmente a gente pega isso aqui e diz assim, nenhuma condenação, posso fazer o que eu quiser, posso pintar o 7, desenhar o 8, fazer a perninha do 9, rascunhar o 10, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas só que o texto está fora do contexto. Ele vai dizendo, ei, você que vivia uma morte em pecado, que nasceu em pecado como a sua mãe, que tinha a faca do inferno sobre o seu pescoço, que era condenado à morte, você decidiu um dia entregar a sua vida a Jesus e morrer com ele a sua morte. Que morte é a morte de Jesus? A morte de cruz, aquela morte que morre com a carne e ressuscita. Ei, você que um dia era Priscila, que um dia era Tânia, que um dia era a mais nova igual a mim, como é seu nome bonita? Beatriz, você que um dia era Beatriz, Tânia, Priscila, Bianca, Rebeca, Laís, você que nasceu de mulher, em pecado, marcada pelo pecado, que vem lá desde Adão, que vivia em condenação eterna, resolveu morrer.
Você resolveu morrer. Mas não foi qualquer morte. Não foi a morte de nenhum personagem. Não foi uma morte suicida. Não foi uma morte homicida. Não foi uma morte de morte morrida, morte matada ou morte severina, como diz o poema. Foi uma morte igual que nem a de Jesus. Uma morte igual que nem a de Jesus tem um contexto, tem um texto, tem um objetivo, tem uma decisão. Jesus, por amor, se entregou em favor de quem era seu inimigo. E por amor disse: eu vou abrir mão de quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou o top das galáxias. Eu sou o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele pelo qual todas as coisas visíveis são feitas. Eu sou o Verbo da vida, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu tenho vestido de glória, a majestade no meu sobrenome. Eu vou me despedir de tudo isso para decidir morrer por um bocado de mulher que vai estar num sábado sem ter o que fazer. Um bocado de mulher que é minha inimiga, que não me ama, que me odeia e que está separada de mim. Estão entendendo? E ele vai, se despe de sua glória, se despe de sua majestade, sai daquele lugar e vai morrer uma morte inferior, uma morte maldita, a pior de todas as mortes. E aí ele diz: ó, você que decide comigo abrir mão de quem você é, que decidiu abrir mão do seu nome e do seu sobrenome, decidiu abrir mão do seu dinheiro ou da falta dele, que decidiu abrir mão da sua saúde ou da falta dela, que decidiu abrir mão da sua alegria ou da sua tristeza, e decidiu morrer comigo a minha morte. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. E aí, olha, ele diz: você que morreu a minha morte, sepultado comigo foi. Porque para eu ter ressuscitado em Cristo, o que é que tem que acontecer? Há alguém que ressuscita sem ter morrido, minha bonitinha? Com certeza absoluta? Tem certeza? Mas a gente tem um rebanho de crente hoje que quer ressuscitar para a vida eterna sem ter morrido. Você quer que Deus providencie sua salvação na sua casa, a restauração do seu casamento, a restauração da sua vida, a restauração das suas dores, sem ter morrido. Não há ressurreição sem... Não há ressurreição sem morte, lindas de papai. Aí quando ele diz assim: olha, você que morreu, passou 3 dias, eu fico imaginando a gente 3 dias no sepulcro, a gente não consegue ficar um dia numa cadeira, que dirá. Eu acho que Jesus quer que a gente viva assim, esse lugar de morte também, para que a gente tenha certeza que eu morri, para não ter nenhuma possibilidade de voltar. E aí ele diz assim: você ressuscita. A pastora chegou. Você ressuscita. E depois que você ressuscita, quem você é? Uau, nova criatura. Isso na prática quer dizer o quê? Você pode ser, eu vou falar de mim, Priscila. Vamos pensar eu na porta do céu. Estão comigo? Vou para a porta do céu, bato na porta do céu. Cheguei, Brasil. Estão ligadas, né? Cheguei, Brasil. Bate na porta do céu. Ele vai olhar e dizer assim: quem bate? Aí eu vou dizer: sou eu. Eu quem? Se eu disser Priscila, Priscila não entra no céu, gatinha. Priscila não entra no céu, porque Priscila é filha da
carne, das obras da carne, marcada pelo pecado, separada de Deus. Aí ele vai dizer assim: Priscila, cheiro de Priscila, não conheço. Shape de Priscila, não conheço. Aí ele vai dizer assim: ó, aparta-te de mim, Priscila, porque eu não te conheço. Mas eu bato na porta do céu e digo: cheguei, Brasil. Morta, Priscila? Priscila? Morta. Priscila morta, completamente morta, ressuscitada com... Quando eu ressuscito com Cristo, não mais... Bato na porta do céu e ele vai dizer: não é Priscila, quem é? Eu vou dizer: é Jesus. Não mais vive Priscila, mas Jesus vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé do Filho de Deus. Os céus vão olhar para mim e vai dizer: cheiro de Jesus. Cheiro suave de Cristo. Imagem de Jesus. Eu sou a imagem de Cristo. As obras das minhas mãos são as obras de Cristo. Morri com Ele a sua morte e vivo com Ele a sua vida. Sentimento no meu coração, o sentimento de... Aí ele vai dizer: Cristo eu conheço. Entra. Cristo eu conheço, entra no gozo do teu Senhor. Aí vem Satanás de lá, para poder fazer um negócio assim com a minha vida, com a tua vida, porque ele é bom em ser Satanás, ele é bom em ser adversário, ele tem PhD, e ele vai dizer assim: eu tenho aqui uma carta de dívida, escrita aqui de, quem não sabe meu nome todo, Elísia Priscila Souza de Oliveira. Elísia Priscila Souza de Oliveira me deve. Estão comigo? Aí ele vai dizer assim: eu posso esculhambar a vida dela. Eu posso arrasar a vida de Priscila. Eu posso fazer a vida de Priscila uma miséria, porque ela me deve. Se houver em mim uma semente, um traço de Priscila ainda em mim, aquela Priscila vai dever ao inferno. Na hora que Satanás vem cobrar a dívida, ele olha: tem cheiro de Priscila, oba, tem jeito de Priscila, que felicidade. Se comporta como Priscila, agora eu faço o que eu quero. Sente como Priscila, pensa como Priscila. Aí Satanás faz um arraso na nossa vida. Arraso. Mas quando ele chega perto de mim, que já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo por Jesus, ele vai dizer: cheiro de Jesus, jeito de Jesus, a fala de Jesus, os pensamentos de Jesus, as obras de Jesus. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa de Jesus aqui. Dívida de Jesus não tem, só tem de Laís, de Priscila, de Débora, de Tânia, de Bia. Jesus não me deve nada. Não posso fazer nada com ela. E aí entra o mais conjunção adversativa de Romanos 8:1. Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele vai buscar uma condenação em você. Ele vai buscar algo em você para te acusar. Mas se você morreu com Cristo, sepultado com Ele foi, e com Ele ressuscitou, não mais vivendo a sua vida marcada pelo pecado, mas debaixo do sentimento dEle, da ordem dEle, do objetivo dEle, da vida dEle, nenhuma condenação há. E aí começa Romanos 8. Romanos 8 é lindíssimo. Romanos 8 todo o capítulo todo, eu recomendo que, já que você passou hoje o dia inteiro aqui,
Passe o dia inteiro, 2 dias inteiros, trabalhando Romanos 8. Porque Romanos 8 ele traz os privilégios do crente. No início, ele vai dizendo assim, ó, o crente foi reconciliado, já não há mais inimizade, ele agora tem paz com Deus, foi liberto da lei. E aí ele começa dizendo quais são os privilégios do crente. Acompanha comigo meu raciocínio, muito rapidinho, eu vou tentar costurar. E ele diz assim, olha, já não há condenação. Se não tem mais condenação, você agora está numa posição top das galáxias, você agora é que é. Você não tem mais ninguém para lhe acusar, você não tem ninguém mais para lhe condenar, porque você agora está no lugar privilegiado. Nesse lugar privilegiado, o que é que você tem? A paz. Nesse lugar, o que é que você tem? União com Cristo. Nesse lugar, você está liberto da maldição da lei. Nesse lugar, você agora tem a vida no Espírito. É a marca, é onde Romanos começa. Aí, depois que Romanos faz isso, Romanos vai dizer rapidinho, muito rapidinho, ele vai te dar 5 posições inabaláveis. Ele vai dizer, em Romanos 8, 28. Alguém sabe Romanos 8, 28? Não? De novo. E são chamados segundo... Não esquece o resto, o taco do versículo. Todo mundo só fala assim. Sabemos que todas as coisas cooperam... Não, nem fala sabemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados... Só. Presta atenção, ó. Sabemos. Oi? Como? Eu sei. É uma coisa que nós já sabemos, porque nós já morremos com Ele, já fomos com Ele ressuscitados. Eu agora sei que todas as coisas cooperam. Aqui está falando de Deus que age. Essa é a primeira convicção, Deus age. A segunda convicção é, Deus age para o bem. Não posso nem trabalhar isso aqui. Às vezes o povo pensa que Deus age para o mal, porque ainda tem na cabeça a ideia de um Deus ruim. Deus age para o bem. Primeira coisa é, Deus age. Deus age. Segunda coisa, Deus age. Olha que coisa mais linda de viver. Deus age para o bem. Em uma parte das coisas... Todas as coisas. Todas. Quais são? Só nas coisas boas, imadinha? Então quer dizer que na luta também? E aí é que vem o pulo do gato do mais que vencedor. Para o bem, em todas as coisas, daqueles que... Quarta condição. Tem que amar. Mas João diz que aquele que... Não adianta você dizer, eu amo. Nós aqui, como mulher, sabemos que quem diz que ama tem que ter prova de amor. Tem que ter ou não tem? Qual é a prova de amor sua para Deus? A Bíblia diz que aquele que me ama faz o que eu mando. Me obedece. Está lá em João 15. Então, quer saber se você ama a Deus? Meça o tanto que você é obediente a Ele. Esse é o tamanho do seu amor. Não adianta você vir para cá dizer eu amo, botar a mão para o céu, chorar, dizer ai, não, para com isso. Deus é muito prático. Quem me ama, me obedece. Então, Deus age para o bem, em todas as coisas, por aquele que ama Ele e foi chamado segundo o propósito. Ou seja, você tem um propósito. Todo mundo que nasce com um propósito. E aí, para a gente apertar e encerrar, porque Romanos ainda fala das 5 convicções, Romanos fala de 5 perguntas sem resposta, porque começa assim o texto de Romanos. Primeira pergunta, aspas, sem resposta. Porque eles falam assim, ó, antes, eu acho lindo o texto de Romanos 29, 30, quando ele diz assim, aqueles que de antemão conheceu, de antemão predestinou, de antemão amou,
ele vai dizendo quem são esses. Quem são essas que são mais que vencedoras? Aquele que antes de vocês, ele sabia que vocês iam fazer a besteira que você fez, já amou. Sabia que vocês iam enfiar o pé pela mão, chamou. Sabia que vocês iam fazer um monte de escolha errada, predestinou. Então aqueles que de antemão conheceu, de antemão amou, de antemão justificou, e agora vem porque eu sou mais que vencedora. Porque depois de ter passado por Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, ter sido justificado pelo sangue de Cristo, ser vencedora é como se fosse indissociável, é inseparável. Daquele que morreu em Cristo, e que em Cristo foi ressuscitado, não tem outra alternativa que não ser vencedora. Porque já foram justificadas com Ele. Se você foi justificada com Ele e você ressuscitou com Ele, depois que Jesus foi ressurreto, o que aconteceu com Ele? Ele foi assunto aos céus. Quando Ele foi assunto aos céus, o que aconteceu com Ele? Ao que vencer darei a coroa de glória. E quando Jesus entra vencedor no céu, porque Ele morreu, porque Ele foi sepultado, porque Ele ressuscitou, Ele entra no céu. Ele entra no céu vencedor, justificada em Cristo. Você é justificada nele? Justificada nele, não tem outra alternativa. Você pode querer ser perdedora, mas não tem alternativa se você for justificada em Jesus. O inferno pode tramar o que quiser tramar contra você, mas se você for justificada nele, a única alternativa é ser vencedora. A única alternativa depois que você levanta, depois que você ressuscita, depois que você aceita Jesus, é ser vencedora. Não tem outra alternativa. O diabo pode tentar, mas não tem outra alternativa. O inferno pode fazer toda a estratégia que ele quiser, mas não tem outra alternativa. Se você morreu com ele, se você com ele foi ressuscitado, se não há mais nenhuma condenação, a única alternativa é ser vencedor. A única alternativa é ser vencedora. É tão lógico isso, é tão lógico, que Paulo faz 5 perguntas tontas. A primeira pergunta é: depois de tudo isso, versículo 31, que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é... Estão entendendo a primeira pergunta do vencedor? Se Deus é por nós, se você foi morta com Ele, sepultada com Ele, ressuscitada com Ele, e hoje vive nele, se Deus é por você, me diga quem tem a audácia de ser contra você. Você está entendendo? Que coisa mais linda. Paulo vai dar a pergunta lógica: se Deus é por nós, quem será contra nós? Preste atenção, se Deus não poupou seu filho, que é a segunda pergunta, se Ele não poupou seu filho para me salvar, Ele porventura não vai me dar nada que eu preciso? Ele vai dar tudo que eu preciso. Se o que Ele tinha de mais especial, de mais precioso, que era seu único filho, Ele fez isso por mim, Ele entregou por mim, então o que é que Ele não vai fazer por mim? Tudo. Como não ser mais que vencedora diante daquele que tudo fez por mim? Aí ele vai para a terceira pergunta óbvia. Gente, se você sair daqui com essas 5 perguntas na cabeça, não tem como o diabo derrotar você no campo das emoções, porque a gente só é derrotado pelo diabo no campo das emoções. A gente não pode ser derrotado pelo diabo no campo espiritual. A gente é derrotado aqui dentro, na minha identidade, em quem eu sou. Porque se eu ficar chorando nas mazelas do meu problema, acabou. O diabo me ganhou. Ele não pode me ganhar na minha identidade espiritual, mas ele pode ganhar naquilo que eu penso a respeito de mim mesma. Se você sair daqui com essas 5 perguntas, estamos de boa, ó. Você vai, ninguém lhe derrota. Aí ele veio: quem acusará os escolhidos de Deus? Seu marido lhe acusa? Beijo no ombro.
Seu colega de trabalho lhe acusa? Quem é que pode acusar aquele quem Deus justificou? Rapidinho, Bia, você não presta, não vale nada, não vale uma banda de conta. Sua mãe? Chega a boa e diz, você não conhece Bia. Bia isso, Bia aquilo, Bia aquilo, Bia aquilo outro. Como eu conheço Adriana, e sei que a Adriana é uma pessoa íntegra, eu confio no que Adriana diz a respeito de Bia. Quando alguém me acusa, aí Deus diz, para tudo. Não acuse ele não. Porque sobre ele tem o sangue do meu filho que justificou. Você pode até ter feito o que disseram que você fez. Mas se o sangue de Jesus te lavou, justificado você está. Quem pode acusar aquele que por ele foi justificado? Quem pode condenar aquele que tem o sangue de Yeshua sobre ele? Entendeu? Primeira coisa, quem pode, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é que Deus não faz por mim se Ele deu Jesus? Quem é que me acusa? Ninguém pode me acusar, porque Deus é quem me justifica. E ninguém pode me condenar, porque Jesus Cristo ressuscitou por mim. Se Jesus ressuscitou por mim, quem é que pode me condenar? Porque se Jesus não salvar a gente, menina, ninguém mais salva, né? E se Jesus me salvou, quem é que me joga de novo na boca do inferno? Ninguém. Agora a quinta pergunta é a preciosíssima. Quem nos apartará do amor de Deus? Porque ao condenar, ninguém pode te condenar. Acusar, ninguém pode te acusar. E contra você, ninguém vai conseguir ir. Mas o amor, ele tem um lugarzinho especial. E ele diz assim, angústia ou prisão. E aí eu listei as sete aflições. Quais são as 7 aflições que Paulo fala? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Não vou trabalhar eles, mas só para você entender, são 7 perseguições. Ele diz, quem pode separar? A tribulação, tem tribulação que separa você do amor de Deus. Angústia, tem angústia que separa você do amor de Deus. Perseguição, tem gente que na hora que é perseguido dentro da igreja, se pica da igreja. E Deus diz, porventura, que você está livre de perseguição? Muito pelo contrário, diz, bem-aventurado, feliz. Fome. Aqui o texto ainda diz, fome extrema, mas não precisa nem de fome extrema, bastou um dia de fome. Tem gente que com fome nem raciocina, briga com o irmão, com a irmã, com o marido, com o pastor. É a fome, é a nudez, é a escassez, é a espada. O que é que te separa do amor de Deus? Porque pode não ser nada disso, pode ser simplesmente Netflix, Instagram. Pode ser apenas, eu hoje não estou afim de nada. Pode ser apenas você mesma. Pode ser apenas você mesma. E aí ele vem, porque como está escrito, como ovelha, morremos a cada dia, enfim, e somos considerados como ovelha para o matadouro. Como é que a ovelha vai para o matadouro? Calada e aceitando o seu lugar. Se você aceitou morrer com Cristo, a cada dia você morre. Aí ele diz, mas, olha de novo mais, conjunção adversativa. É uma ideia diferente daquela construção que você estava vindo. Em todas estas coisas. Que coisas? Quais são as coisas? Tribulação. Pegaram aí, né, bonitinha? Não é assim, eu sou mais que vencedor em todas as coisas. O texto não é assim. Como é que diz? Mas em todas estas coisas, um pronome demonstrativo aí, ó. Estas coisas. Mas em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Segura aí. Quais são essas coisas de novo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Exatamente.
Você quer ser vitoriosa, meu amor? Tem que passar por alguma coisa ruinzinha. Ninguém é vitorioso somente pelo fato de ser vitorioso. Tem que ter guerra para ser vitoriosa. Agora, se você na tribulação para, porque aqui tem uns estágiozinhos que eu não dá tempo para falar. Se na tribulação para, você não aguenta guerra. Se na tribulação você para, você não aguenta a angústia. Você é na tribulação, depois na angústia, depois na perseguição, depois na fome. E vai subindo o nível. Depois na nudez, depois no perigo, depois na espada. Só quem passa pela espada pode dizer mais em todas estas coisas. Tem gente que vence a tribulação, mas não passa do nível da angústia. Tem gente que vence o nível da angústia, mas não passa do nível da perseguição. E é tribulação, angústia, perseguição, nudez, até chegar perigo e espada. E aí ele vem, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E para encerrar, eu quero dizer somente uma coisa. Eu já ouvi, não discordo, não estou falando da pregação de ninguém, de que a gente tem uma condição, vencedor, e uma outra condição acima dela, mais que é vencedor. É como se vencedor fosse um nível, e mais que vencedor fosse outro nível. O texto de Romanos, quando você vai para o texto original, ele não está falando de níveis, ele está falando de adição. Estão comigo? Presta atenção para a gente encerrar. É importante que você entenda isso. Eu não tenho tempo de trabalhar, mas se casar blade na cabeça de vocês, eu corrijo. É porque às vezes a gente tem uns mitos dentro da igreja, e alguns mitos precisam ser derrubados à luz da palavra. E precisamos estudar a palavra para a gente não ser confundido e derrotado. Então a gente acha que vencedor é um nível, e mais que vencedor é um outro nível. Ainda que seja. Por exemplo, eu sou campeão de boxe do ano de 2025. Vou para 2026, luto boxe, vem um outro campeão, ele agora é mais vencedor do que eu. Tudo bem, ok? Mas a palavra do texto não é de nível, é de adição. Tipo assim, eu sou mãe, mas eu não sou apenas mãe. Quando meu filho gerar, eu serei mãe e avó. Eu não sou apenas pastora, eu sou pastora e professora. Entendeu? Então eu sou vencedor e mais alguma coisa. Não é mais que vencedora, eu sou mais que vencedora. Eu não sou só vencedora, vencedora é minha condição inicial. Lembra que eu falei? Se eu sou justificada nele, como é que eu começo a briga? Eu começo a briga vencedora. Então eu vou entrar numa guerra. Estão comigo? Para a gente encerrar aqui, ó. Vou entrar numa guerra. Como é que eu entro na guerra? Vencedora não é minha condição final. Vencedora é minha condição inicial. Pegou aí? Pegou. Você vai entrar numa guerra, você não vai ser vencedora quando a guerra terminar. Se você passou por Romanos 5, 6, 7, 8, você não termina vencedora, você começa vencedora. Quando você passa pela tribulação, angústia, perseguição, espada, nananã, você termina. Porque alguma coisa você aprendeu no processo. Não foi ser vencedora, porque vencedora é sua condição inicial. Você entra na guerra já sendo vencedora. Aí você passa pela tribulação, passa pela fome, passa pela angústia, passa pela tristeza, passa pela fome, passa pela perseguição, passa pelo marido chato, passa pelo filho, vai passando. Quando você termina, você já não está mais na condição de. Você agora tem algo mais. O que é o algo mais? O algo mais é uma mulher que sabe o Deus que tem e que não conhece mais o Deus de ouvir. Foi assim com Jó. Jó entrou vencedor. Quando ele acabou, ele disse assim: antes
Antes da minha guerra, antes da minha provação, eu te conhecia. Entrei nessa guerra vencedor, mas agora meus olhos te veem. Quando você sai da guerra, você sai assim com Deus, ó, os seus olhos vendo a Deus. É por isso que a última pergunta é: quem me separará? Ninguém me separa, porque eu entrei vitoriosa e passei pela tribulação, passei pela angústia, passei pela tristeza, passei, e hoje eu conheço a Deus. Glória a Deus!